Aí, gente, isso aqui tudo aqui a gente já tá aqui num pátio aqui embaixo. Coisa mais espetacular aqui, ó. Apresentador e dezembro para hoje. Essa impecável origem militar, construída entre os anos de 1863 a 1870, com pedras cortadas, numeradas e encaixadas, algumas dessas pedras repousam umas sobre as outras, unidas com óleo de baleia, calcário não excluído. É constituída por 21 casamatas e foi assim nomeada em homenagem ao nascimento de Dom Pedro II. As seteiras ao lado de cada canhão originam a seguinte teoria sobre o sistema de tiro da bateria. Um oficial de tiro se posicionava aqui ao centro da bateria, onde ele podia observar quase a totalidade de todos os canhões, dando alguns passos à frente. Nessa seta aqui, no chão, ele podia observar um poste do pico. Lá havia uma sentinela que, por meio de sinais pré-determinados, avisava sobre a presença do inimigo. O oficial de tiro retornava. As seteiras ao lado de cada canhão originam o sistema de pontaria da bateria. As seteiras eram fornecidas por 2 soldados. Assim que esses soldados avistavam a embarcação inimiga, eles davam o sinal ao oficial de tiro. Certo? Essas seteiras estão em direção à boca de fogo, ao centro do canhão. Se o senhor quer tirar foto, agora vai tirar. Caso não, é só ir ali para frente e esperar o guia, o soldado alto. Como muito bem, as aqui se encontram ao lado. Então ficaria um soldado aqui a este lado, o outro ao outro lado. Então, quando o primeiro visse a embarcação e o segundo visse a mesma embarcação pela outra janela, significava que estava centralizado o disparo do canhão, sendo assim o momento propício para o disparo. E aquele sentinela que havia ao poste aqui, ele fazia um sinal de hasteamento de bandeira ou sinal de fumaça, assim para o oficial de tiro ter uma noção que houvesse uma embarcação ali invadindo a Baía de Guanabara. É isso aí, gente. Como o Vini frisou bem, tá vendo? Aquele forte fica no pico mais alto do que a Fortaleza de Santa Cruz. Lá eles tinham uma visão melhor, então eles passavam um sinal aqui para o pessoal do Fortaleza de Santa Cruz, aqui como estava o pessoal de sentinela de plantão aqui, ó. Então, como ele frisou, falou muito bem, um soldado, por essa janelinha aqui, ó, observava. Então, se ele visse uma embarcação ali do outro lado, também tinha outro soldado. A partir do momento que os dois enxergavam, no caso, a mesma embarcação, já estava pronto para a guerra começar, o tiro começar. Então, com certeza o invasor era alvejado por um tiro de canhão, não sei quantos milímetros mede a boca de um canhão desse, tá? Mas é um canhão muito grande mesmo, tá? Gente, eu nesse vídeo aqui, eu sou paraibano, vocês... Tá, e lá na Paraíba existe um município com o nome de Juarez Távora. E a cidade, claro, é a cidade de Juarez Távora. E eu não sabia que Juarez Távora ele tinha sido preso aqui. O nosso guia ele vai nos contar essa história toda aqui. Então, para mim foi uma alegria do tamanho do mundo, né? Porque poder saber dessa história real aqui no lugar que aconteceu todo o episódio da época, né? Então vamos lá, o nosso guia aqui ele vai tratar pra gente tudo o que aconteceu na época aqui, tá? Então é uma alegria imensa, assim, entendeu? Bom, senhores, aqui agora neste local, nós chegamos ao ponto de fuga do capitão Juarez Távora, preso nas instalações da Fortaleza Santa Cruz da Barra no ano de 1920, após ter se integrado ao movimento tenentista paulista que encontrou então o presidente da época, Arthur Bernardes. Ele, juntamente com mais 2 companheiros de cela, Nilton Stilac Leal e o primeiro tenente Alcides Teixeira de Araújo, usando uma corda de canhão fino, amarrada à boca desta canhoneira, chegaram à base da Fortaleza Santa Cruz da Barra, onde os esperava com bote com motor a popa, Ari Parreiras. Daqui então eles rumaram para a Praia de Caraí e logo após a cidade de Campos. É muito importante ressaltar que, além de estar preso aqui da Fortaleza Santa Cruz da Barra, ele ainda era um oficial do Exército, o que lhe garantia algumas regalias e que lhe, muito provavelmente lhe auxiliava durante esse momento da fuga. Como, por exemplo, ele tinha liberdade do ato da pesca e a liberdade também de poder transitar por toda a Fortaleza Santa Cruz da Barra durante o período diurno, o que provavelmente lhe auxiliou e muito nesse momento. Agora nós caminharemos para o nosso próximo ponto, que são as masmorras. Tá vendo aí, gente? Falei pra vocês, por coincidência, né? Por coincidência, eu falando sobre Juarez Távora, o rapaz aí passou, o nosso guia, todas as informações do que foi o Juarez Távora, né? O militante da época.
Bom, agora aqui nós chegamos ao ponto das masmorras. As masmorras que foram prisões utilizadas no século XVII e XVIII para a prisão de corsários e piratas que tentassem invadir a costa brasileira. Os senhores agora poderão adentrar, só peço que liguem a lanterna, pois é bem escuro e o chão é irregular. Aí vamos entrar aqui nas masmorras, no caso seria as celas, né? Sim, prisões. As prisões dos prisioneiros, no caso, eles ficavam presos aqui, né? Então, pra você ter uma ideia. Gente, liga a lanterna aí dos faróis. Os invasores não queriam fazer maldade, sabe? Corsários e piratas. Então, no caso aqui eram as celas. E a pior pena que houve aqui na época, já que o significado da palavra masmorra é mais que morra. Então era jogado aqui. Quero mais que morra. Sim. E aqui também é preciso destacar que aqui havia uma porta de madeira e de ferro na época. Então ainda bloqueava essa pequena entrada de ar e a entrada de luz do restante de luz aqui também. Aqui ainda temos as marcações aqui da portal. Gente, então aqui era chamada as celas dos prisioneiros, que era capturado, os piratas eles eram presos, quem fosse capturado, eles ficavam aqui nessa cela aqui. É realmente o castigo merecido para... Tá? Tinha o Enzo no meio dos invasores aqui, né? Isso aí são... É o Enzo, São algumas disso aqui, né? Então, Deixa só esses registros aí. Então, senhores, Eles eram modernos, já tinha Enzo naquela época. isso aí na época, é porque tem alguns soldados recrutas. Gente, é muito bom a gente conhecer a nossa história. Agora, uma das coisas, olha essas pedras aqui. Essas pedras aqui, saber que o Juarez Távora, tá, que eu falo tanto nele, pisou nessas pedras aqui. Entendeu? Olha só, isso aqui, essas pedras aqui não tem 100, nem 200, nem 300 anos, não. São mais de 400 anos de história, tá? Isso aqui, então, é de nos orgulhar muito, tá? Quem sabe me dizer a diferença entre piratas e corsários? Piratas eram verdadeiros bandidos do mar. Faziam tudo o que faziam, saqueavam sem liberdade, com liberdade, mas sem autorização para nada. Ele não tinha autorização para fazer aquilo, então eram verdadeiros bandidos. Agora os corsários tinham a liberdade e a autorização do governo, então tudo que eles faziam era liberado e autorizado pelo governo então da época. Agora nós chegamos para o nosso próximo ponto. É o tal do espião, né? Sim. Tá vendo aí, galera? Aqui, nosso passeio é história, tá? É história. Aqui tem... Olha que vista temos aqui. Olha que vista. Aqui. Só que esses corsários, o que acontece? Ele não era que ser pirata no país. Bom, senhores, aqui agora nós chegamos ao Mirante de Niterói. Aqui que nós temos uma visão mais ampla aqui da cidade de Niterói, onde que é possível ver algumas das fortificações que eu havia citado aos senhores. Ali à ponta da cidade de Niterói nós temos o Forte Gragoatá, que recebeu este nome por conta de uma planta bromelhaça que havia muito abundante na época, denominada de gravatá. Por isso então recebeu este nome. Ali o Forte de Boa Viagem, também conhecido como Fortim de Boa Viagem. A Praia de Caraí, logo mais à direita, que recebeu este nome de origem tupi, e Caraí significa água sagrada. Então é possível destacar também o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea, aquela construção ali com formato de disco voador entre o Forte de Boa Viagem e a Praia de Caraí. Gostaria de destacar aqui neste ponto essa canhoneira e aquela fornalha, que era responsável por aquecer as munições então que haviam aqui antes de ser disparados a este canhão. Então daquela fornalha saíam as munições com pinças de ferro e buchas de estupa umedecido introduzidas na boca desta canhoneira, e como as embarcações naquela época eram feitas de madeira, além de penetrar, elas também incendiavam as embarcações, tornando mais letal e eficiente o disparo deste canhão. Agora nós caminharemos para o nosso próximo ponto, que são as prisões do passado. Quer fazer um teste no teu barco? Aí, gente, tá vendo que maravilha? Você sabia disso? Quando eu falo de história, como o nosso guia falou, além de, digamos assim, além da bala ir pelo canhão disparar uma bala, ela disparava também fogo para queimar as embarcações. Muita gente não sabe disso, tá vendo aí? Então isso é história. No caso, as balas eram colocadas no forno de balas ardentes, e aí elas eram colocadas no canhão com uma pinça de ferro. O canhão já estava municiado com pólvora e uma bucha de estupa umedecida.
assim era atirada, entendeu? Por quê? Essa bucha estúpida era só para não atirar automaticamente. Olha aí, Aí gente. você colocava a munição já pré-aquecida e ela atirava. Olha aí, tá vendo? A menina aqui passou mais informações aí, que coisa maravilhosa, né? E aí ela chegava flamejantes nas embarcações de madeira, onde faziam um rombo e as incendiavam. Olha aí, tá vendo aí, gente? De 1720 e captava água por meio pluvial, ou seja, ela abastecia esse reservatório através do sistema de canaletas que abastecia com a água da chuva. Como naquela época não era possível chegar aqui na Fortaleza Santa Cruz da Barra de outra forma que não fosse por embarcações, a reserva desses recursos era essencial à época, fazendo então essa cisterna se tornar fundamental. Agora nós chegaremos aqui agora para o nosso último ponto, que são as prisões passadas. Tá vendo aí o nosso guia aqui falando sobre, digamos assim, o serviço de canalização da água, né? Hoje em dia, se fosse hoje em dia, seria mais fácil trazer água potável, mas não. As águas eram, no caso, colhidas da chuva, né? E ficava armazenada na cisterna, né? Hoje em dia tem muita cisterna no Nordeste, principalmente. O nosso seria o reservatório, né? A água que era totalmente aproveitada da chuva, ficava aqui nessa cisterna aqui para, no caso, o abastecimento dos militares que viviam aqui na época, né? Da fortaleza aqui. Bom, senhores, aqui agora nós chegamos ao nosso último ponto, que são as prisões do passado. As prisões do passado foram construídas no século XVII, com tamanhos diferentes, aproveitando as elevações do terreno. Como os senhores podem ver, aí há celas maiores, outras menores, condizentes ao nivelamento do terreno. Aqui nessas celas eram aplicados 3 tipos de punição. A punição de carga d'armas, onde o indivíduo que recebesse essa punição teria que carregar meia dúzia de fuzis por um período de 2 horas, pesando aproximadamente 27 quilos por todo o território da Fortaleza Santa Cruz da Barra. A punição de jejum de pão e água, onde o indivíduo que recebesse essa punição teria que se alimentar apenas de pão e ingerir apenas água durante o período de 3 dias. E a última punição, a punição de solitário, onde o indivíduo que recebesse essa punição teria que ficar naquela cela menor, lá a retaguarda, onde que não é possível nem ficar em pé, muito mal agachado, durante o período de 15 dias. Bom, senhores, é importante ressaltar que apesar dessas prisões terem sido construídas no século XVII, no século XVI, a Fortaleza Santa Cruz da Barra já era utilizada como abrigo para os presos que aguardavam seus julgamentos. Os senhores podem adentrar, mas antes eu gostaria de destacar, ao final de cada cela, ali uma pequena construção ali em formato retangular, e ali no meio, o formato de uma bacia. Aquilo ali são comoas, significa comum a todos. Ali era onde que os presos faziam suas necessidades. Os senhores podem adentrar. Então, como o menino falou, vamos entrar numa dessas celas aqui, né? A gente tá olhando aqui. Tranquilo. Então, tô aqui com o rapaz me acompanhando aqui, olha, então, para você ter uma ideia. Hoje, a gente, nesse calor que tá aqui, a gente tem até uma respiração boa, né, no caso. Mas imagina naquela época, né, era considerada, a porta era bem fechada ali. Aqui no caso aqui, ó, como o nosso guia falou, isso aqui era o banheiro dele, era o vaso sanitário dele, né? Era deles usarem na época aqui, tá? Então, vamos sair daqui, vamos girando aqui. Quer ir menor? O menino tá me chamando para ir numa cela menor ainda que tem ali. Olha, que é tudo em pedra. Vai. Quer que eu filme aqui? Vai. Já tá filmando. Olha lá, agora o rapaz tá filmando. Olha aqui a dificuldade que eu tô tendo para entrar aqui, olha. Aqui, olha, tô passando aqui. Olha só, olha. Agora, não sei quantos prisioneiros, no caso, ficavam aqui nessa cela na época, tá? Então, eles tinham que fazer a sua necessidade aqui, é claro, tá? Mas imagine vocês, se aqui tivesse 20 pessoas, o calor escaldante que era aqui dentro. Aqui, eu já estou com muito calor, imagine 20 pessoas aqui dentro, no caso. Então, dependendo da quantidade de prisioneiros que tinha aqui, seria realmente terrível. Então, é bom saber dessas coisas que a gente não sabe. Olha só como é que eu tô. Imagina só, a pessoa ficava aqui 24 horas, talvez, não poderia ficar em pé de maneira alguma. O tempo todo era sentado ou deitado. Não, jamais poderia ficar em pé, de maneira alguma. Que eu saiba, não existia nenhum prisioneiro não, né? Então, era realmente muito, muito difícil mesmo. Além de você ficar preso, muito apertado, você não poderia ficar em pé. Só tinha 2 opções, sentado ou deitado.
Então, é muito bom a gente conhecer a nossa história e parabenizar o Exército Brasileiro, o pessoal aqui da Fortaleza de Santa Cruz, principalmente nossos guias aqui que estão aqui com a gente hoje, ó, espetacular. Um conhecimento assim, uma enciclopédia da nossa história, que eu posso dizer, os meninos que estão aqui acompanhando a gente aqui. Então, parabéns, Exército, e nos dá a oportunidade de conhecer a nossa história viva, né? Então, eu estou muito feliz, estou realizado hoje, agradeço a todos vocês pelo carinho, agradeço a Fortaleza Santa Cruz, obrigado a todos. Daqui a pouco, postar esse vídeo para todo mundo que quiser conhecer a Fortaleza Santa Cruz, eles vão vir aqui um dia conhecer, tá bom? Não acabou ainda não. Senhores, aqui agora nós temos como forma de gratificação pelo nosso patrimônio. Agora eu vou recitar um soneto que é símbolo de tudo isso que os senhores acabaram de ver, presenciar e apreciar. Agora eu vou recitar esse soneto para os senhores. De pedra em pedra se fez a história, complexo de formas que a todos seduz, relicário profundo de nossa memória, traduzido nas muralhas de Santa Cruz, ícone soberano da Guanabara, vigilante em contexto de uma nação, traz consigo a lembrança mais cara, presente na alma de cada canhão. Guardião do Estado, sentinela no passado, trabalho silente, cultura no presente, um sonho seguro, tradição no futuro, sentença perfeita que se alistou, verdade tão certa a tropa adotou, sentinela alerta, alerta estou. Bom, senhores, muito obrigado. Essa foi a nossa visitação à Fortaleza Santa Cruz da Barra. Valeu, obrigado, amigo, obrigado por nos passar tanto conhecimento, tá bom? Agradecendo aqui ao Forte, a Fortaleza Santa Cruz da Barra aqui em Niterói. Você que nunca veio aqui, que quer vir um dia aqui, tá? Tem 2 horários de passeio aqui da Fortaleza, tá? Então, tá aqui o nosso convite a todos vocês, tá bom? Obrigado a todos pelo carinho, tá bom?